Olá, assinante do Canal 14. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral, que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. José Augusto, quem é a nossa convidada de hoje? Eu diria o seguinte, olha, professora graduada em matemática, mais de 22 anos lecionando, presidente do sindicato dos professores da rede municipal de ensino, quer dizer, além de carregar aquela árdua missão de lecionar, ainda também organiza o sindicato dos professores. Seja bem-vinda, professora Márcia Abdala. Agradeço o convite, José Augusto, Eliane, e essa oportunidade de estar aqui no Canal 14. Muito obrigada. Se eu já perguntasse uma perguntinha meio apimentada, que nota de repúdio é essa que o sindicato fez? Nós tivemos um episódio lamentável dentro de uma unidade escolar em que uma professora ela foi agredida por mãe de aluno, ela levou um soco no rosto. Peraí, por mãe de aluno? Mãe de aluno, exatamente. Que gracinha aí. Então houve uma, por parte do sindicato, essa nota de repúdio, externando para que todos os professores, todas as unidades escolares, todos os estudantes tenham segurança dentro do ambiente escolar. Então, essa professora agredida, ela estava no exercício da função e foi agredida por mãe de aluno. Então, nós fizemos essa nota de repúdio, os professores da unidade fizeram movimentação nas ruas do bairro também, pedindo segurança, pedindo que tivesse um ambiente saudável para ministrar as aulas, porque isso pode acontecer aconteceu com uma professora, mas a questão da violência nas escolas, ela está muito acentuada. Nós temos também episódios de arrombamentos em unidades escolares, levam equipamentos, levam a merenda escolar. Então, na verdade, são muitas situações que vão acontecendo, né, e que a gente precisa tomar a defesa dos professores, a defesa da educação. Houve algum desdobramento ali na nota de repúdio para um processo, algo semelhante? Não. A professora, ela fez um boletim de ocorrência e está correndo o trâmite na justiça. Interessante, Elana. Professor apoiando dentro do seu local de trabalho. Não é fácil, né, José Augusto? Difícil, muito difícil. Antigamente, na sua época, na minha época, na época da professora Márcia Abdala, acontecia isso, não? Claro que não. E outra coisa, José Augusto, qual o exemplo que essa mãe está dando para o filho? Me fala. Exatamente. A escola é um ambiente onde as famílias, as mães, os pais deixam seus filhos para serem educados, né, sabendo que eles devem levar de casa a educação, o respeito. E esse episódio, em particular, a falta de respeito aconteceu por parte da mãe do estudante. Pois é, José Augusto. E o estudante tinha mais ou menos qual a idade da criança? Como que é? Você sabe me informar? A unidade, ela tem os anos iniciais, então a criança é do ensino fundamental. Certo. Eu estava olhando aí, você prestando atenção na sua fala, e você falou que está tendo muitos arrombamentos em escolas. Como ficou aquele negócio dos vigias? Esse assunto dos vigias é uma demanda do sindicato não é dos professores, certo, né? A gente acompanha apenas... É o Sinteia, parece, é o Sinteia e outros sindicatos. É o Sinteia e o Sindianápolis. Certo. Mas a gente acompanha solidariamente, né, todas as questões que envolvem a educação, diz respeito também aos professores, mas é uma demanda do Sindianápolis. Na verdade, foi cortada, foi tirada uma gratificação de periculosidade que esses vigias tinham
pelo exercício da função, foi retirado deles. Então, a gente vem a longo prazo vendo, não há concurso para vigia, não há concurso para ACHA, não há concurso para os profissionais do administrativo que dão suporte dentro das unidades escolares. Por parte da prefeitura, há a contratação de empresa que faz essa segurança. A segurança tem equipamentos e tudo mais, mas não há a presença física da pessoa. Então, a escola, ela fica totalmente à mercê, né? Muitas escolas não têm vigias à noite. Uma ou outra que tem. À medida que esse profissional vai saindo, vai se aposentando, não há reposição desse pessoal. Então, as escolas vão ficando cada vez mais desfalcadas. Mesmo durante o dia, não há vigias em todas as unidades o tempo todo. O interessante, jornalista Eliane Rodrigues, você não vê notícia dessa de corte, por exemplo, lá no judiciário, no legislativo, no executivo, dos penduricalhos, né? Você não vê, né? É desse jeito. Interessante, né? Por que será, né? A gente vê que o sindicato, ele é bem organizado, o Márcia está sempre aí na frente, a gente vê a luta, né? Como que ficou aquela parece que foi uma assembleia que aconteceu, parece que foi dia 27/4, foi isso mesmo que foi a assembleia que vocês fizeram aqui na praça, aqui próximo à prefeitura? Sim, nós realizamos uma assembleia dia 27, essa assembleia, na verdade, ela foi no sindicato. Foi no sindicato? Sim. Tá. E deliberamos... Aquilo foi um encontro, né? O encontro D que vocês marcaram, não é isso? O dia D foi depois. Tá. Então, a assembleia, ela deliberou pelo dia D. Então, no dia 27, nós fizemos uma assembleia no sindicato para tratar, entre outras pautas, muitas outras pautas, a questão do piso salarial nacional dos 33,24%. Então, ficou deliberado pela categoria um dia D da educação, que seria no dia 9 de maio. Então, esse dia 9 foi escolhido, foi conversado primeiramente com a diretoria, depois a gente levou para a assembleia e foi acatada essa data por ser um dia que não era um dia letivo. Nós entendemos toda essa situação de pandemia, todo esse período que o estudante ficou sem aula, então a gente escolheu pela primeira vez um dia de paralisação, um dia que não tinha aula, até para facilitar a vinda dos professores, para não prejudicar os estudantes. E fizemos, no dia D, uma grande paralisação, em torno de 1.000 professores na praça da prefeitura, no centro administrativo. Foi importante essa mobilização, porque nós já vínhamos, a longo prazo, tentando o diálogo com o prefeito, e a gente não conseguia. Então, foi determinante essa paralisação, apesar que não foi fácil. Nós passamos aí por várias situações, servidores do município, né, da Secretaria de Educação, ligando nas escolas, ameaçando, coagindo, corte de ponto e tudo mais, para que os professores não viessem. Mas, felizmente, os professores compareceram e nós fizemos um grande ato. Nós ficamos o dia todo em concentração na praça da prefeitura. Eu passei por lá, aí eu vi que realmente foi uma grande manifestação. E houve assim, mas houve corte de professores? Não aconteceu. Nós tomamos algumas medidas, né? Fomos à delegacia, fizemos uma ocorrência, entramos com mandado de segurança e ganhamos o mandado de segurança para que a prefeitura não efetuasse o corte de ponto de nenhum professor que estava ali exercendo o seu direito legal, seu direito constitucional de lutar pelos seus direitos, de lutar por melhoria na sua carreira. Tendo em vista que o nosso estatuto não está sendo cumprido no quesito, em vários, mas esse é principal, que é a questão do piso salarial. Nós estamos tendo ainda, né, uma reposição de 18%, referente aos períodos de 2018, 2019 e 2020. No entanto, o piso salarial deste ano de 2022 é 33,24%. E a prefeitura não se manifestava a respeito. E quando se manifestava, era dizendo que os professores já ganhavam acima do piso.
A questão do piso, ela é interessante. A lei trata da seguinte Quem é que maneira. determinou esse piso? Quem é que passou ou repassou, obrigou os prefeitos, por assim dizer, a pagar esses 33%? Vem da onde essa determinação? Essa é uma lei de 2008. É a Lei 11.738. Ela diz no seu artigo 2º, à época, 2008, que o piso salarial ele era para professores de nível médio. Professor de nível médio é o nosso professor que só tem magistério, 2º grau magistério. Então, a lei tratava dessa maneira. Para uma carga horária de 40 horas, um piso, estabelecendo que em nenhuma localidade do Brasil, do território nacional, nenhum professor pudesse ganhar menos do que o piso. E ao longo desses anos, de 2008 até o momento, todo ano, essa mesma lei estabelece o mês de janeiro como data base. Então, baseado no custo aluno, o Ministério da Fazenda e o Ministério da Educação fazem uma portaria interministerial após esses cálculos e determinam o índice de reposição do ano seguinte. Então, esse é um índice determinado pelo governo federal. Pelo governo federal. Governo federal. E aí os municípios têm que cumprir. Exatamente. E é repassado algum dinheiro do governo federal para os municípios, não? Há o recurso do Fundeb. Do Fundeb. O recurso do Fundeb. Inclusive, a lei do Fundeb, ela era uma lei que ela é uma lei que tinha data para começar e data para terminar. Então, ela é de 2010, 2020, ela acabava. Só que aí, em 2020, foi aprovada uma nova lei, chamada Novo Fundeb, que agora se tornou uma lei permanente. Então, ela estabelece critérios, ela melhora a questão do financiamento da educação e estabelece índices de participação maiores, do que a anterior, do governo federal para os entes federados, estados e municípios. Deixa eu perguntar para a presidente do sindicato, a data base ficou janeiro ou maio? Não, a nossa data base é janeiro. Janeiro, isso. Está estabelecido também no nosso estatuto, a Lei Complementar 211 de 2009. Porque, inclusive, essa lei que estabeleceu o piso salarial, ela deu aos entes federados até 31 de dezembro para que eles adequassem ou fizessem seus planos de carreira. Até 31 de dezembro. E Anápolis aprovou o plano de carreira no dia 22 de dezembro de 2009, faltando uma semana para expirar o prazo. Então, cumpriu-se a lei, estabeleceu-se, adequou o plano de carreira aqui no município de Anápolis, e agora a nossa luta é para fazer cumprir, porque nós temos um plano de carreira e a luta hoje é fazer cumprir aquilo que está lá. É o piso salarial, são as progressões verticais, são os benefícios estabelecidos nesse plano de carreira que hoje a gente tem dificuldade de fazer cumprir. Você falou em progressões verticais. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Que o prefeito parece que anunciou, parece que dia 2, 6, alguma referente a isso, não foi? Exatamente. O plano de carreira, ele estabelece algumas vantagens e a gratificação vertical é uma delas. Do que se trata? Professor, quando ele entra como professor P3, que é um certo. Professor graduado. Ele pode ser graduado em pedagogia, matemática, línguas, geografia, história. Depois que passa o estágio probatório, ele faz uma pós-graduação e entra com um processo, um pedido, administrativamente, de progressão vertical. Essa progressão vertical ele vai deixar de ser P3 e passa para P4, que é um professor pós-graduado. E depois do professor pós-graduado, ele também pode se qualificar e fazer um mestrado, que nós chamamos de P5. Então, o professor faz o mestrado, dá a entrada e, quando tem vaga, que esse é o grande gargalo, ele é contemplado com a concessão da gratificação para P5. Temos também, no nosso plano de carreira, o P6, que é o professor doutor. Então, ele faz um doutorado e ascende na carreira para doutor.
Aí o grande gargalo que nós temos é o nosso estatuto, ele foi aprovado em 2009 com um quantitativo de vagas, estipulando quantas vagas que teria para P1, que é o antigo professor magistério, que hoje é um cargo já em extinção, o P3, o P2 ele já está extinto, o P3, que é o professor graduado, o P4, que é um professor pós-graduado, o P5, mestrado, e o P6. No entanto, essas vagas, quando foi meados de 2013 para 2014, essas vagas, principalmente para P4, elas acabaram. Então, a pessoa, se desse entrada e não tivesse a vaga, né, na lei, lá a quantidade, ela não recebia. Então, foi feita uma alteração na legislação em 2014, a Lei 316, Lei Complementar, e aumentou esse quantitativo de vaga. No entanto, ele foi insuficiente, ele cobriu um período apenas de 1 ano e meio. Quando chegamos em 2016, essas vagas a lei foi aprovada em 2014, aumentando, e em 2016 ela acabou. Então, nós estávamos vindo, tinha havido um concurso público e entrado em torno de 600 professores. Esses 600 professores, quando terminava o período de estágio probatório, imediatamente ele dava entrada. E aí, desde então, começou-se a saga. O número de vagas não é suficiente, não foi aumentado até o momento não foi ainda aumentado. Aquele concurso que teve? Sim, mas o concurso só aumenta os professores P1, P3, né? Mas as vagas de P4 não. Então, um dos pontos nossos de luta era justamente para aumentar esse quantitativo de vagas, porque hoje nós temos lista de espera com 230 nomes de professores aguardando que um colega aposente ou infelizmente morra para vagar, para ter uma vaga para ele ascender na carreira. A questão do P5 é igualmente grave, porque em 2014 aumentou o P4, porém não aumentou o P5. A gente continua com as mesmas 21 vagas de 2009. E a rede já cresceu, já teve concurso que contratou 600, depois chamou cadastro de reserva, agora a gente tem um concurso que já chamou 150 e já está no cadastro de reserva, e o quantitativo de vagas não acompanha esse crescimento. E a remuneração desses professores? Como que está sendo feita a proposta da prefeitura? Bom, o professor, quando ele assume, né? Quando ele faz o concurso e assume, ele é um professor P3 nível A. Então, o salário dele hoje está 3.700 e pouco, está 40 e poucos reais acima do piso, que é do professor de nível médio. Então, não há valorização. Por quê? Porque não está se cumprindo o piso. Não está se cumprindo o piso. Então, a paralisação foi pelo piso, pelas progressões, para termos segurança nas unidades escolares. Então, são todos esses pontos que são fundamentais para diminuir essa questão do assédio nas unidades. Entendi. Inclusive, nós estávamos conversando com a nossa amiga aqui, a Maraísa, né? Eu falei uma coisa que eu achei tão interessante, a luta de vocês, foi sobre os professores. Foram 150 professores, né? Que nós falamos sobre isso agora um pouquinho, que vocês conseguiram a reposição, né? É um pagamento. Um pagamento que estava lá atrasado, como que é? Deixa eu explicar o fato. Quando começamos a pandemia, as aulas, elas ficaram paralisadas de 18 de março a 8 de junho. Então, foram um período de 80 dias paralisados. Olha isso, Augusto. E, assim, só abrindo um parêntese, o sindicato cobrando que se estabelecesse ali uma comissão para que as aulas voltassem, que a gente via que o Estado... Goiás foi pioneiro nas aulas online, menos a ANAP ficou de fora, esperou 80 dias para que isso acontecesse. Certo. Então, a gente via que os professores, né, quanto mais tempo ficava sem aula, depois você precisava repor. Porque o ano letivo, ele tem que cumprir os 200 dias letivos e as 800 horas. Certo? E cada dia que você para, você tem que repor, porque ao estudante é devido, né, esse número de aulas e dias. Então,
quando foi em julho, a prefeitura, ela dispensou os professores de contrato especial, porque já tinha feito um concurso, e foi convocando esses professores, né? Muito justo, certinho, tem que convocar esses professores. Convocou. A partir de setembro, começou a reposição de aulas, porque nós tínhamos 80 dias paralisados, 80 dias que a gente tinha que repor. E esses professores começaram a dar aulas aos sábados. Só que só sábado não era suficiente para cobrir toda essa hora, essa defasagem de tempo de aula que o estudante deveria ter. Então foi estabelecido, através da Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal, tudo isso aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, um projeto de 136 horas, projeto de leitura, para que os professores trabalhassem, todos nós trabalhássemos com os estudantes, justamente para repor essas horas que faltavam, porque a lei federal, ela até desobrigou dos 200 dias letivos, porém ela não desobrigou das 800 horas. Então foi feito, além das aulas aos sábados, essas 136 horas, e a prefeitura ela não pagou esses professores. Nós, que já somos professores efetivos, a gente passou o período de pandemia sem trabalhar, porém nós recebemos. Então, quando a gente viesse a repor, a gente não tinha que receber outra vez. Ótimo, ok, certinho. No entanto, os professores que entraram em agosto e setembro, eles não tinham que repor a aula do mês de março e abril, eles nem eram servidores públicos. Nem eram servidores. Mas eles repuseram. Nós tínhamos caso também de professor que estava de licença maternidade, licença prêmio, que voltou e teve que trabalhar praticamente o semestre todo anterior. Então, a esses professores concursados, professores licenciados, professores que estavam com aula de substituição, era devido a eles. Então, houve todo um processo. Nós mandamos mais de 5 ofícios, pedidos, para que fosse feito o pagamento desses professores. E, felizmente, só agora saiu uma decisão, uma notificação da controladoria autorizando o pagamento. Então, agora, certamente, vai seguir ali o trâmite da prefeitura para que haja o pagamento destes 150 professores novatos, dos professores licenciados e das substituições. Nós queremos registrar aqui que a professora Márcia Abdala, presidente do Sindicato dos Professores Municipais, é acompanhada da sua assessora competente jornalista Brenda Maraíza. Pela experiência que a senhora tem, o ano que vem vai ter mais greve. Olha, todo ano é assim, nos últimos 30 anos, né? A greve, ela é um instrumento que a gente tem de luta. No entanto, a gente não pode desperdiçar assim a qualquer momento e já anunciar uma greve, né? Há todo um processo, que culmina numa eventual greve. Mas é importante que os professores estejam mobilizados, tenham plena consciência dos seus direitos, e possa estar lutando por eles. A greve é um instrumento muito forte, mas a gente tem que saber muito bem como usar. Em cima dos R$3.700 que a senhora citou, incide também 33% em alguma coisa? Não, os 33% é justamente a reposição que é devida desse ano de 2022. Né? O piso, até corrigindo o valor que eu te disse, o piso do professor de nível médio é 3.845. 3.845. Professor de nível médio. Desculpa, mas não fez muita diferença. É porque eu falei 700, né? 800. Então é 3.845. O professor P3 está ganhando 30, 40 reais a mais que isso apenas. E olha que nós estamos comparando professor leigo, né? Em tese, é um professor leigo, professor de magistério, 3.845, e um professor graduado, que fez 4 anos de faculdade, que se qualificou, ele é um doutorado, profissional. Mestrado, em companhia limitada, pós-graduação. Não, aí no caso, a graduação pós, aí já seria o P4, o P5 e o P6, que aí já tem... Que também está defasado, porque na verdade o que acontece?
quando a gente fala, a defasagem não é só para o P3. O nosso estatuto, ele estabelece que o índice que for do piso, que é para esse professor de nível médio, ele é para todos os professores. Então, hoje o professor P3, P4, P5, P6 também está 33% defasado no seu vencimento. Bom, e se o governo municipal não cumprir isso, como é que fica? Olha, infelizmente, o que a gente percebe tem lei que o governante cumpre e tem lei que ele não cumpre. O grande argumento que a prefeitura sempre... O cidadão comum pode também não cumprir, como é que é? Infelizmente, ele tem que cumprir. Infelizmente, ele tem que cumprir. Mas nesse caso, por exemplo, nós temos a lei do piso, nós temos o nosso estatuto, a gente tem todo um arcabouço ali de legislações, de resoluções de Conselho Nacional, que garante essa questão da valorização, Plano Nacional de Educação, Plano Municipal de Educação. No entanto, temos aí Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um dos grandes argumentos que o prefeito sempre usou para não cumprir o piso. Então, nós já tivemos realmente anos em que esse índice era um índice elevado, o limite é em torno de 54% com gasto de pessoal, nós já estivemos nesse limiar no início da gestão do atual prefeito. No entanto, nós tivemos o ano de 2020 sem reposição, porque foi o ano de pandemia e o governo federal zerou o piso. Desde a aprovação da lei do piso, foi o único ano que a gente teve zero por parte do governo federal. Então não teve índice, não teve o que negociar. E agora, nós tivemos esse índice de 33% que não está sendo cumprido. Infelizmente, não está sendo cumprido. Então a gente vê aí uma desvalorização muito grande do professor, uma desvalorização muito grande da carreira do magistério. E nesse dia 24/6, aconteceu uma segunda reunião ordinária da Comissão Especial da Educação. O que ficou decidido? Bom, nós tivemos já 2 reuniões. Fruto da reunião que a gente teve com o prefeito foi a formação dessa comissão para o estudo do plano de carreira. Quero dizer aqui que o motivo principal de existir a comissão é tratar da questão do piso salarial dos professores, porque o piso contempla 100% de todos os professores. Como eu disse, a gente tem a pauta das progressões e tem muitas outras pautas, tem essa questão dos professores que ficaram sem receber e agora, felizmente, a gente conseguiu avançar, isso é muito importante. Muito bom, né, Deus? No entanto, o motivo da comissão existir é a questão do piso salarial. E o que a gente está vendo, nós tivemos 2 reuniões, uma dia 30 de maio, a prestação de conta foi no dia 31, então a gente não discutiu a questão do piso nessa primeira reunião, aguardando o índice, a prestação de contas, que seria no dia seguinte. No entanto, nós tivemos essa segunda reunião no dia 24 de junho, e também a gente não avançou na questão do piso. É um problema grave, nós não avançamos. Ainda estamos recebendo o parcelamento, dos 18%, que foi 10% em maio, 4% em abril e 4% será agora em julho. No entanto, a gente tem aí esses 33%, é um gargalo, é um número expressivo, é um número significativo para os professores. No entanto, eu quero dizer o seguinte, na prestação de conta, os números de gastos com limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a alteração foi mínima. Ele estava em 44,42% e agora ele está em 44,82%. Ele subiu 0,4%. Então, há margem sim para negociarmos, para a gente estar discutindo a questão do piso. Há margem sim. Então, o argumento da Lei de Responsabilidade Fiscal não cola. Professora Márcia, esses gargalos dos quais a senhora se refere pode sinalizar uma insatisfação para o ano que vem ou ainda esse ano? Não, ainda esse ano. Os professores, eles estão aguardando, eles deram um voto de confiança para que essa comissão trouxesse respostas, trouxesse avanços. Então, nós temos aí um período de 6 meses
que é o limite estabelecido quando a portaria foi instituída, dessa comissão, dando esse prazo de 6 meses para que a gente apresentasse um relatório, e eu espero que esse relatório ele seja positivo para que a gente possa alcançar, né, dar essa resposta aos professores, aos 2.400 professores que nós temos na rede. Deixa eu fazer uma perguntinha meio capciosa para a senhora. Diga. A senhora com mais de 22 anos, 25 anos dentro da sala de aula, onde que a pressão é maior, é política ou educacional? Olha, atualmente a gente tem tido grandes dificuldades na educação. Eu estando, né, desses dois lados, eu tô ouvindo aqui você é exprimido de um lado e exprimido de outro, né? Porque na verdade a gente precisa de políticas públicas que aumente as oportunidades do estudante permanecer na escola. A gente percebe que nesse governo, não municipal, mas em todo o Brasil, a evasão escolar, por exemplo, aumentou muito. Nós tínhamos, há uns 4, 5 anos atrás, um número de 1,4%, não chegava a 1,5% de evasão escolar. Hoje a gente já está beirando os 5%. Então, o investimento, agora, a nível federal em educação, caiu bastante, né? Atrelado a isso, a gente vê agora essa questão desses escândalos no MEC, desse bolsolão, de toda essa situação que você está vendo que está tirando dinheiro das crianças, está tirando dinheiro que serviria para a construção de unidades escolares, de CMEs. Nós temos aqui no município de Anápolis, que é um outro gargalo, é a questão da educação infantil. A educação infantil, hoje Anápolis não atende 0 ano, não atende. A educação infantil é um direito da criança. Não é a questão se a mãe ou se o pai trabalha, se ele tem com quem deixar. É um direito da criança. É um direito. Hoje, Anápolis não atende 0 ano. Nós tínhamos a educação infantil, que era de tempo integral, né? O infantil 4 e 5, hoje já não é mais integral. Então, para atender a legislação e dizer que a criança está na escola, você atende ela meio período. Ou ele estuda cedo ou ele estuda tarde, quando na verdade deveria ser integral. Então, essa corrupção, por exemplo, está tirando dinheiro da construção de CMEs aqui em Anápolis, na cidade do interior, lá no Nordeste, lá no Sul, em todos os lugares. Interessante, professor e presidente do sindicato, quando a senhora cita a corrupção, para quem às vezes não entende que é roubo mesmo. Corrupção lá no é MEC, o rebanho está caladinho, né? Ninguém fala, o rebanho está silencioso. Exatamente, né? Querendo colocar o pano quente ali. Interessante. E fazer de conta que nada aconteceu, infelizmente. José Augusto, você não sabe quanto tempo eu tenho esperado a visita da professora Márcia. Pois é, esclarecedora, né? Muito ótimo. Muito bem, bom, muito né? esclarecedora. Pena que o tempo já se esgotou. É verdade, eu já vi lá o sinal do rapaz lá. Professor, eu vou deixar você para fazer suas considerações finais. Sim, eu gostaria de agradecer o convite, José Augusto, Eliana, agradecer as pessoas que nos ouvem, os professores em especial, e dizer que nós estamos na luta pelo bom, pelo justo, para a nossa carreira, para o nosso trabalho dentro da unidade escolar, para os nossos estudantes, e que a gente possa contribuir para a formação dessas crianças, que tenhamos um mundo mais justo, que tenhamos crianças, jovens e adultos pensantes, que possam fazer boas escolhas aí, né? Nós estamos num período eleitoral, logo começa, que a gente possa refletir sobre isso também e fazer boas escolhas. Em nome do nosso diretor-geral, Fernando Dutra, agradeço imensamente sua presença aqui. Tenho pedido à nossa amiga Maraísa aqui para dar pauta, dar ajuda aqui, vamos trazê-la aqui na nossa programação, mas realmente a gente sabe que você é uma pessoa muito ocupada, da aula também, né? E, em nome, então, do diretor nosso, agradeço imensamente a você e a você também, assinante da NET. Até a próxima.